Muito bem-vindos de volta. Estamos nesta rubrica que o nosso irmão, pastor, bispo, evangelista, obreiro, diácono já sabe. Spacana, não é, excelente? Estamos a dizer oi a todos que estão neste momento ligados ao programa Top Gospel. Chegou mesmo a hora do Chipacana. Exatamente. Que é o momento onde nós debatemos em torno de algumas passagens bíblicas e trituramos a palavra de Deus de modo que nos conduza nesses dias tão difíceis. E temos conosco o pastor Antônio Mutimucul, que desde já nos dirigimos até ele e cumprimentamos. Muito bom dia, pastor. Shalom, amado irmão Domingos. Shalom, amada irmã Helena. Shalom, Igreja de Cristo em Moçambique. É sempre bom, todos os domingos, quando juntos podemos estar e partilhar a palavra do Senhor. Shalom. Pastor, oferece-me perguntar como é que foi a semana do pastor, e se correu tudo bem. Amém. Quero dar graças a Deus. A semana tem sido uma semana muito abençoada. Tenho também recebido muito feedback dos nossos amados irmãos, pastores, líderes de igreja, e que temos estado a conversar e a meditarmos em torno desta mensagem que partilhamos aqui no Top Gospel. Na verdade, é caso para dizer que quando a Bíblia diz que depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, os discípulos começaram a pregar e Pedro pregou o Evangelho, e aqueles que ouviram aproximaram-se e diziam: e agora o que é que nós fazemos? É motivo para dizer que esta é a pergunta que nós temos que nos fazer, porque muitos pastores sentem confrontação da mensagem, mas é simplesmente a mensagem. A pergunta que tinha de ser feita é esta que estamos a começar a fazer: o que é que nós então devemos fazer? E esta pergunta tem estado a chegar. A semana foi abençoada. Muito obrigado, irmão Domingos. Amém. Muito obrigado, pastor. Nós vamos agora pedir, não é, ao pastor que faça um anúncio acerca do tema de hoje. Amém. Amada irmã Helena e Igreja de Cristo em Moçambique, nós estaremos a falar hoje acerca do conflito entre a santidade e a perversidade. Este conflito que é eterno e que, segundo a escritura que nós vamos partilhar aqui, certamente isso ficará claro. Então, o nosso tema é o conflito entre a santidade e a perversidade. Obrigado. Muito bem. Desde já vou convidar a querida irmã Helena para nos conduzir nas passagens bíblicas. Vamos mesmo falar acerca da palavra de Deus, Mateus, no livro de Mateus, Mateus 13, partimos mesmo do versículo 24, onde fala acerca da parábola do joio. Vamos agora passar a leitura. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que, semeando boa semente no seu campo, mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. 27. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? 28. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? 29. Não, respondeu ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. E vamos a 30. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Exatamente. Sim, pastor. Amém. Amada irmã Helena, uma poderosa leitura, Igreja de Cristo em Moçambique. Nesta leitura, a primeira coisa que, na verdade, para quem lê a Bíblia e tem o cuidado de ser ajudado pelo Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que vai lhe saltar à vista
é quando no versículo 25 diz que a boa semente que foi colocada pelo dono do campo, porque no 24 ele diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente. No versículo 25, isto devia levantar as orelhas de qualquer um, porque ele diz que dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio de trigo e depois diz, retirou-se. Então, esta questão que nós estamos a ver aqui no versículo 25, fala essencialmente da condição em que a igreja se encontra hoje. E esta não era apenas uma parábola, uma história que não tinha fundamento. Isto era uma profecia profunda que tinha a ver com a igreja. A igreja que haveria de se preparar para a vinda de Jesus Cristo. Ele está a dizer que o reino dos céus, que é onde todos nós que um dia nos tornamos cristãos, desejamos ir para lá. Ele diz que é igual a este. O Senhor veio e colocou uma boa semente. A semente que o Senhor Jesus Cristo colocou e selou na cruz em Calvário é uma boa semente. Mas o que ele diz é que há um momento de adormecimento. Ele diz que os homens dormem. E é esta parte que a igreja de Moçambique ainda não quis compreender. É esta parte onde os bispos, os profetas, os pastores em Moçambique não quiseram ainda compreender. É como se esta questão do adormecimento, o Senhor Jesus Cristo falasse por falar. Não. Ele sabia que em algum momento haveria de vir este adormecimento. E este adormecimento, quando acontece, você vê o inimigo vem e semeia joio junto do trigo. Então, você quando vê a condição da igreja hoje, você vê uma igreja que tem este assunto do joio e do trigo, juntos, misturados. Mas a que horas é que foi semeado o joio? À noite, quando o homem dormia. É a hora em que o pecado entrou. O joio aqui que representa o pecado, que entra no meio do Evangelho Santo. Então você começa a ver aqui, a perversidade entrou na igreja, encontrou a santidade. A santidade entrou em adormecimento. E você vê a perversidade entrar e começar a andar em paralelo. E o joio, irmão Domingos, irmã Helena, quando o joio entra, para aqueles que já trabalharam no campo, sabem como é que isto é chamado. Em dialeto aqui no sul chama-se fawa. Joio, quando ele entra, ele vai combater a cultura principal. Ele vai combater procurando tomar todos os nutrientes que fazem aquela planta da cultura principal crescer. Isto é o que faz a perversão na igreja. É o que o pecado vem fazer. Ele vem dar um combate feroz. É por isso que a igreja que pensa que o pecado é alguma coisa simples, não é. O joio vem fazer isto. E a outra coisa que é uma coisa muito engraçada é que o inimigo chega, semeia joio e não fica. Ele semeou joio e saiu, foi-se embora. Então você começa a compreender o engano todo que está nas igrejas de suca, sai, 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 sai. Quer dizer, desde de manhã às 7 até às 21 horas, sai, 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 sai. Estão a dizer a alguém que já não está lá. Ele semeou o joio e saiu, foi-se embora. O que vai ficar a acontecer é que aquilo que foi semeado no meio da cultura principal, que é o joio, que é o pecado neste caso, vai ficar a se manifestar. Aleluia. Sim, pastor. O que está-me a dizer aqui é que o joio não somente é colocado, mas também acaba extraindo alguns nutrientes da planta ou da semeia principal, nesse caso. Alguns é um favor, porque veja aqui o Senhor Jesus Cristo colocou esta parábola num cenário em que a igreja despertou, porque os trabalhadores despertaram. Exatamente. Eles foram ver o joio, e então ele diz, agora que já descobrimos que está aqui, nós vamos controlar até a colheita. Mas há momento em que a igreja, por exemplo, o dono da machamba, o dono do campo, não se dá conta. Não se dá conta. O joio é capaz de sugar tudo. Você vai abrir as espigas do trigo, não apanha nada, nem um dente de trigo não está lá. Você vai, abre a espiga, está totalmente seca. Então, o joio é tão perigoso. É aqui onde você vê este conflito entre a santidade e a perversão. Você é capaz de chegar numa igreja que onde era santa está totalmente perversa e ainda não perceberam. Porque você vê que os homens daqui, desta parábola, dormiram, mas acordaram. E quando acordaram foram descobrir que tem alguma coisa diferente. Sim, desculpa. Nós temos também o versículo 9 que chama muita atenção acerca do que está agora a se tratar aqui no livro de Mateus 13. O 9 diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.
Exatamente, porque na verdade não basta só estarmos a pregar este evangelho e simplesmente porque temos que pregar. Nós pregamos, fazemos a nossa parte. Mas conforme nós dizíamos nos programas anteriores, é aqui onde você ouve que parece que Deus destinou alguns já à perdição, outros à salvação. Ele diz que quem tem ouvidos ouça, mas toda a gente que nos ouve agora tem aparentemente ouvidos. Ele está a falar de ouvidos espirituais. Então, ele continua e diz que os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Então, os trabalhadores sabiam que a semente que está lá era boa. Pastor, como é que o pecado entrou e você não conseguiu identificar que o pecado é diferente daquilo que Cristo Jesus semeou na igreja? Porque aqui é onde está o segredo. O pastor tinha de ter corrido, voltar para Jesus e dizer: Ei, Jesus, a semente que você deixou na igreja era santa. Veja que esta manhã, sim, eu dormi, mas quando eu acordei eu fui lá ver. Porque este trabalhador que está aqui é um trabalhador cuidadoso. Pelo menos tem um cuidado de despertar do sono, voltar ao dono, ir se queixar e dizer: Ei, pai, eu adormeci. E o inimigo, eu estou a ver que aqui entrou uma coisa que você não plantou, você não semeou aqui. E aí vem o conflito. Aqui é onde está o conflito. O conflito já está aqui, enraizado. O conflito já está no meio. O conflito está a dizer aqui que o joio e o trigo começam a combater até a colheita. De alguma forma, pastor, o trigo sente-se sufocado pela presença massiva do joio. Quer dizer, a fé foi sufocada em algumas pessoas ao ponto de desvanecer mesmo. É assim, o problema é que se olhares para estes dois campos, um campo que tem um trigo com joio e um campo que tem um trigo sem joio, você pode olhar e ver por fora. A igreja também é igualzinha. Você pode olhar por fora e ver o campo que tem joio é todo amarelado, as espigas são pequeninas, às vezes não tem nem sequer um dente de trigo. O campo que não tem joio são bem gordinhas, são bem cuidadas, são verdes e você pode ver isso. E aqui é onde está, de facto. A igreja precisa de compreender que quando o joio vem, não vem cumprimentar o trigo. Não vem brincar com o trigo. Ele vem sugar o máximo possível. O joio sabe que se lhe descobrirem, a primeira tendência é fazer o que estes servos queiram fazer, é arrancá-lo. Então ele tem de sugar o máximo possível antes de chegar a hora de ser arrancado. Então, o joio quando chega na igreja, o pecado quando chega, ele quer matar a adoração. Matar totalmente na primeira oportunidade, antes de ser descoberto. Por quê? Porque nós, se descermos aqui para o versículo 30, você encontra que ele diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então ele sabe, o inimigo sabe que há uma colheita que o Senhor Jesus Cristo há de vir e querer fazer por causa do bom evangelho que ele semeou. E o inimigo vem, quando traz o joio, ele quer que ele venha sugar tudo para Cristo quando chegar. Não apanhar nada. E isto significa o dia do arrebatamento da igreja. É aqui onde Deus mandou para fora do jogo todos os intelectuais da Bíblia, os filósofos, os teólogos, que andam a discutir o arrebatamento como se fosse alguma coisa discutível. Você vê aqui que ele não permite nada, nem sequer aos trabalhadores. Ele diz: não, a ceifa deixa. Quando chegar a hora de ceifar, eu vou mandar tirar o joio, ajuntar e guardar e ficar à espera de ser queimado. Esta colheita aqui, em que o celeiro vai ser aberto para o trigo entrar, isto representa o arrebatamento da igreja. Esta vinda de Jesus que nós estamos à espera aqui. Porque existe uma segunda colheita de almas. Mas essa segunda colheita acontece dentro da grande tribulação. Numa altura em que você, para ser salvo, para ser colhido para o celeiro do Senhor, você tem que encostar a sua cabeça numa madeira e eles vêm cortar o pescoço com katana, ou com machado, ou com faca, e a cabeça rolar para lá. Isso é lá na grande tribulação. Mas o joio você vê logo que já está agora na graça, preparado para o juízo. Sim, pastor. E a palavra de Deus diz que chegará um momento onde as pessoas pedirão a morte e não acharão. Significa que na grande tribulação haverá tanto tormento que as pessoas vão preferir sair deste mundo, mas a morte vai dizer: não quero.
Exatamente. Quer dizer, quando você olha por que Deus está fazendo isto, mesmo a outra coisa que Deus fez para vir acabar com toda a teologia carnal, toda a teologia mundana, essas coisas nós ensinarmos teologia nas escolas, professores de teologia que são bêbados, são mulherengos, estão a ensinar teologia fora do espírito. É outro conflito entre a santidade e a perversidade. Você vê perversos a querer ensinar coisa que é santa. E Deus separa-se disto. Na grande tribulação é exatamente isso que acontece. É que a morte, na verdade, será um prêmio para os santos, porque a morte será a única através da qual eles podem aceder ao glorioso e eterno reino do Senhor. Mas não vai ser uma morte fácil. Então, de facto, muitos vão procurar a morte e não poderão achar a morte. Por quê? Porque mesmo os que no fim vão ser decapitados, não vai ser uma morte fácil, vai ser uma morte difícil. Então, o joio está fazendo o quê? O joio agora na igreja quer impedir que as pessoas possam ser colhidas nesta colheita. Mas está claro que se nós não formos colhidos aqui, então somos o joio. Então servimos para sermos amarados e ficar à espera do julgamento que vem depois da grande tribulação. Então está guardado. Depois vem a tribulação. Você está guardado para o juízo, mas já está colhido como joio. Foi arrancado, na verdade, nem colhem, arrancam e guardam. Ficar à espera de passar pelo fogo que foi destinado para os inimigos. Então o joio é algo muito terrível. Aqui, primeira coisa que nós podemos procurar reter é o adormecimento. A igreja dormiu, o pecado entrou. Se você voltar para Mateus 25, você vai encontrar também que no versículo 5, você encontra o adormecimento das virgens. As virgens, as 10 virgens dormem. Este tempo é o tempo em que o pecado entra. Então, pastor, amado irmão, se existe uma coisa que nós temos de procurar diferença agora. Primeiro, temos que saber que este é o tempo em que o Evangelho de Mateus 24, versículo 14, está a ser pregado, está anunciando a vinda do Messias. Você pode não gostar de ouvir isto. Por quê? Porque o joio não gosta de saber que o dia da colheita vem. Porque sabe que no dia da colheita é o dia em que o julgamento vai passar intransitado, vai produzir efeitos jurídicos nos céus. Pastor, existe também a analogia de talentos, em que um senhor deu aos seus servos um determinado número de talentos e outros conseguiram reproduzir e outros escondeu o talento. Significa que na busca das almas, o Deus incentiva aqueles que buscam o maior número de almas também, não é isso? Este é o momento de nós trabalharmos no campo como os trabalhadores de Mateus 13. Exato. Aqueles que sim reconheceram, porque aqui há um problema aqui que nós temos que ter como um ponto de partida. A primeira forma para nós podermos ser salvos nesta altura é percebermos e aceitarmos que em algum momento nós caímos. E esta está aqui onde o orgulho que muitas das vezes foi encher agora os pastores, os servos, obreiros, evangelistas, estão vendo o programa. Eles sabem que caíram. Suzinho já sabe quantas vezes dormiu com as servas. Suzinho já sabe quantas vezes foi ao púlpito enquanto cheirava a babalaza de ontem. Suzinho já sabe quantas vezes foi ao púlpito enquanto está a ir mentir. Quer dizer, sabemos que em algum momento caímos, mas o orgulho diz-te para não reconhecer a queda. É aqui onde você vê a grande diferença com estes servos. Estes servos acordam e quando apanham um problema, correm para o dono, vão se denunciar. Dizem, Senhor, você semeou uma boa semente. Então é aqui onde a igreja devia se lembrar. Mas o que é que está acontecendo? O que não sabem é que ele disse, deixa, não arranquem. Deixa tudo crescer juntos até a colheita. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, em primeira instância, que você pode pregar enquanto está no pecado. Você pode orar e interceder enquanto está no pecado. Quer dizer que você pode expulsar demônios enquanto você está no pecado. Quer dizer que você pode até orar e as pessoas serem curadas enquanto você está no pecado. Quer dizer que você pode fazer cerimônias de seminários, de pregar, converter muitas pessoas, fazer cruzar. Isso tudo você pode fazer enquanto está no pecado. Mas o que não vai acontecer consigo no pecado é entrar para o reino dos céus. Porque aí tem uma porta que é mais estreita e afinada. Não tem como entrar você com os seus pecados. É aqui onde o joio vem e começa a fazer este papel de impedir que a igreja possa se arrepender e entrar para o reino dos céus. Então, se você for, mesmo para terminar, não sei se ainda temos tempo, em Apocalipse capítulo 3, é uma leitura muito rápida. Apocalipse capítulo 3, vamos ler só o versículo 10 e 11. E assim diz assim a palavra do Senhor. Aqui volta para a questão ligada, por exemplo, aos talentos de que o irmão Domingos falava. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo
para tentar os habitantes da terra. 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, neste momento, é o momento que está ligado a Mateus 25. Você vê as virgens tolas, querem roubar o azeite das virgens sábias. Sim. Ele está dizendo, cuidado, guarda o que você ganhou, guarda o que você conquistou, para que não aconteça que alguém venha te roubar a coroa, porque isto pode acontecer. Pastor, amado líder de igreja, o joio está no meio da igreja, e neste momento, qual é a nossa atitude? Nós temos que ter com o dono da sementeira e dizer, pai, a semente que você tinha colocado era boa, mas nós estamos a ver o joio. Mas só pode fazer isso aquele servo que despertou do sono, aquele que acordou. Mas fica a nos aparecer, se olhar para a situação da igreja como nós estamos hoje, fica a parecer que nós somos piores que estes servos, porque estes em algum momento acordaram. Nós somos piores que as virgens tolas de Mateus 25, porque estas virgens também, quando ouviram a voz, acordaram. E o que é que se passa conosco para continuarmos no sono? Porque nem sequer estamos a ver o joio no meio da igreja. Olha para a mini saia que está aí no grupo de louvor. Olha para essas mamas fora que estão no meio de louvor. Olha para a bebedice na festa da juventude. Olha para as orgias sexuais que estão no grupo de louvor. Olha para essas brincadeiras todas. Como é que o joio está no meio da adoração e nós não podemos contemplar isto? Esta é que é a questão que se pode levantar para uma igreja como nós. Ele diz que você foi paciente, então eu vou te guardar da hora da provação. Significa que é importante sermos perseverantes e pacientes para que o Senhor nos possa guardar. E estas questões todas têm a ver com o arrebatamento. Não tem nada a ver com a filosofia do homem, nem com a teologia. Não tem nada a ver com a minha ideia ou a sua. Ele não debate isto com ninguém. Se você olhar para a forma como Jesus Cristo coloca o arrebatamento da igreja, não é assunto do seu blog. Ir colocar no blog, começar a discutir. Isso é teu assunto, é assunto da sua intelectualidade, é mundanismo total, não tem nada a ver com Cristo. Porque ele não colocou isso para ser debatido. Disse, não, deixa. Vai chegar a hora eu vou mandar colher para ele queimar. Sim, pastor. Talvez antes de tecer as últimas considerações, eu gostaria que se dirigisse agora à igreja que acordou. Amém. Aos irmãos que estão despertados do sono. Encorajar, talvez, para que continue nessa seara que é muito grande e os cefeiros são poucos. Mas esses cefeiros são poucos, precisam de ser encorajados, pastor. Amém. A amada Igreja de Cristo em Moçambique, você que ouve este despertar, esta chamada de despertar nesta manhã ou nesta noite, conforme a hora e o lugar onde nos ouve, o que eu quero pedir é, não deixe que o orgulho te possa consumir. Vamos diante do Senhor, vamos nos arrepender, que é esta questão de confessar que dormimos e o pecado entrou na igreja. Então, que o orgulho não nos possa consumir. Se precisar de nós, nossos contatos, estamos aqui e podemos falar, podemos conversar, porque nós somos membros de um único corpo. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor. Assim ficou mesmo a mensagem trazida para esta edição do seu programa Top Gospel. Muito obrigado. Continue mesmo trazendo esta palavra, porque nós temos sim telespectadores que reagem a isso, que gostam mesmo de receber a palavra. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue iluminando. E assim mesmo, eu gostaria de dizer ao telespectador que nós não conhecemos qual é a sua tribulação, o momento que você está a passar, que o caro irmão está a passar. Mas com certeza, como foi dito, sabe muito bem a vida que tem e não cabe a nós julgá-lo, mas sim dizer que use deste momento não é para refletir, para se voltar mais a Deus. Porque o Senhor está a voltar e nós precisamos sim estar unidos em Deus, precisamos estar mesmo no caminho do Senhor para que quando chegar o momento da seara, o Senhor possa assim nos levar consigo no seu momento especial que todos nós esperamos, que é o arrebatamento. Portanto, fique desse lado, reflita muito em Mateus 13, a leitura que foi feita hoje, Mateus 13, de 24 a 30. Mas se puder, leia mesmo do princípio até o fim. Deus abençoe. Exatamente, nós estamos a sair do Top Gospel. Ela chama-se Helena Magalo, eu chamo-me Domingos Vemban. Mas tem um anúncio que eu queria pedir ao pastor para que deixasse. Pastor, peço que aproveite e use desse espaço para anunciar. Sim. Amém. A Igreja de Cristo em Moçambique, principalmente para os jovens, quero convidar a todos para uma conferência que vai acontecer no próximo sábado, dia 29, às 14 horas, através do Facebook e do YouTube, canal Arrepende-te Moçambique, sobre o tema desta conferência é: queres escapar de algo pior que o coronavírus? Então, jovem,
interessado, entra para esta conferência. 14 horas, dia 29, é uma conferência a não falhar. Será muita bênção que vai ser dispensada neste programa. Então estaremos lá, esperamos nos ver lá para esta conferência. Não saia da sua casa, participa da conferência online, Facebook ou então YouTube. Arrepende-te, Moçambique. Obrigado. Okay. Aqui ficou o anúncio e nós também vamos deixar o nosso anúncio que está aqui no rodapé a passar. Quem for tocado pelo Espírito de Deus para apoiar o programa Top Gospel, estamos a precisar. Estamos a colocar no rodapé, é porque estamos a precisar. E não gostaríamos que o irmão ligasse um dia para a Top TV e de repente não tem Top Gospel. Então, estamos aqui a pedir que apoiem este programa, que o programa possa continuar. Então, eis aqui o número, os contactos pelos quais pode nos localizar e prestar o seu apoio para que o Evangelho possa realmente ir adiante. Parem de patrocinar coisas que não têm juízo. Patrocinem o Evangelho, porque nós precisamos de ganhar almas para Cristo. Então, estes são os contactos. Sim, Helena, já é tudo, né? É tudo. É tudo. Então, saímos dessa forma e mandamos um beijinho enorme no vosso coração. Não esqueça de apoiar o Top Gospel. Tchau, Até tchau. o próximo domingo, quando forem pontualmente 9 horas e também a repetição 21 horas em sua casa. Tchau, tchau. Apoiem. Acompanhe também no YouTube. Apoiem o programa. Apoie o programa. Deus abençoe. Yesu tena